Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. O, o livro que vamos estar, né, aqui é o livro na carta, né, de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, né? Aonde vamos tratar de um assunto aqui meio que polêmico, né? Mas porém, vamos olhar, né, de outro ângulo, de uma cosmovisão mais assim diferenciada, para não ficar dentro do jargão do sistema religioso. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20. Cristo morto na carne, tá entendendo? É uma passagem que diz que Jesus ele foi e pregou aos espíritos em prisão, tá entendendo? Jesus foi pregou para esse espírito em prisão. Está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E dentro do jargão sistemático do sistema, né, eles veio, sabe, cristalizando, sabe, ele veio solidificando, veio sistematizando, né, dentro de uma ótica só, sabe, a qual deu de beber a uma grande multidão e as pessoas não tentam olhar para esse versículo de outra forma, né? Como eu vou olhar hoje e vou passar aqui para vocês a forma e a maneira que eu entendo, da minha forma, da minha maneira. Cristo morto na carne. Por quê? Porque o único que na carne, ou seja, na matéria, ele não pecou. Tá entendendo? Deixa eu pegar a Bíblia aqui, porque com a Bíblia ela nos ajuda mais, nos auxilia mais. Então vou ler aqui, a gente vai acompanhar aqui, né, com a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 20. Que diz assim, ó: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levarmos nós a Deus, mortificados aonde na verdade, na carne, mas vivificado de que no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Preste bem atenção nessa passagem aqui, ó. Essa passagem aqui que eu vou circular até agora aqui, temos que entender. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, aí tem uma explicação aqui, né, no versículo 20, que diz assim: os quais em outro tempo, dizendo em outro tempo, foram, sabe, rebeldes, quando a longanimidade de Deus especulava nos dias de Noé, enquanto se pregava a arca, aonde se preparava a arca, né? A arca estava sendo preparada ali e tal. E aquelas pessoas, elas foram rebeldes, elas não aceitaram ali a pregação de Noé. É isso aqui que eu estou entendendo. No qual foi poucos, sabe? Ou seja, as almas salvas pelas águas, né? E a água aqui representa o batismo. Então, o que a Bíblia está querendo te dizer aqui, me dizer o seguinte, que na época de Noé, aquela multidão de gente ali que não quis dar ouvido a Noé, eles morreram, né? Eles pereceram. Mas no versículo, isso aqui foi o versículo 20, mas no versículo 19, antes, sabe, do versículo 20, diz que no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Mas quem foi que pregou aos espíritos em prisão? Aí no versículo 18, retrocedendo mais um pouco, diz assim, ó: porque também Cristo, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo
pelos injustos, para levarmos nós a Deus. Mortificado em quê? Mortificado na verdade. Mortificado na verdade. Mortificado na verdade. E que verdade é essa? Na carne, irmão. Você tem que deixar de viver na carne e se espiritualizar, ou seja, viver na dimensão espiritual, sabe? Mas vivificado aonde? Vivificado pelo Espírito, tá entendendo? Então, aqui está dizendo que a gente tem que tomar, por exemplo, Jesus, ele não viveu na carne, ele viveu constantemente em espírito, tá entendendo? E aí, ele fala que no versículo 19, no qual foi e também pregou aos espíritos em prisão. Vamos ficar pela aqui mesmo, sabe? E vamos entender agora essa parte aqui, na minha visão. Cristo, né, morto na carne. Por quê? Porque ele foi o único que não pecou, tá entendendo? Então, Jesus, ele, quando estava aqui na terra, ele não, em momento nenhum, ele pecou, ele vacilou, tá entendendo? Ele sempre viveu a nível espiritual, tá entendendo? Ele sempre viveu na dimensão espiritual, na esfera espiritual. Vivificado em quê? Em espírito, ou seja, Jesus sempre buscou o lado da espiritualidade quando esteve aqui nesse planeta Terra, tá entendendo? No qual foi e pregou aos espíritos em prisão que ele, o próprio Jesus, teve e pregou aos espíritos em prisão. É essa parte aqui no versículo 19 que na verdade é meio que polêmica, né? Mas agora vamos com calma esmiuçar ela, com muita calma. No qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Mas que espíritos em prisão são esses? Dentro do sistema, né, dentro do jargão do sistema, tanto do católico como do sistema protestante, insiste em dizer que essa passagem que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, eles dizem que Jesus foi no inferno, sabe? E o que é inferno? A palavra inferno é Hades, é Tártaro, é sepultura, é Geena, é túmulo. Tá entendendo? Agora eu pergunto a você, Jesus foi fazer o que ali dentro? Pregar o que ali dentro? Se ele só tem morto. Tá entendendo? Então, aqui agora é o que nós vamos esmiuçar, que você vai ver que Jesus, ele pregou, sim, aos espíritos em prisão, e você vai ver que espírito em prisão é esse. Isso é um mistério. E vamos agora fugir do sistema e começar a esmiuçar em seus pormenores aqui essa grandeza, né? Porque aqui, ó, o sistema insiste em dizer que Jesus pregou no inferno. Ah, Jesus pregou no inferno. Tá entendendo? Jesus, ele foi lá e pregou no inferno. Os espíritos que estavam lá presos na época de Noé, estavam aquela... Meu irmão, isso é o que o sistema anda falando, velho. Sabe? E o sistema ficou martelando isso aí, sabe? Ele ficou aí teclando isso aí há tanto tempo que acabou virando realmente um sistema onde ninguém mais questionou essa questão aí. Sabe, se alguém questionasse um pouco, poderia até sair um pouco do padrão, mas ninguém questionou, né? Aceitaram tudo, como eu falei aqui em um vídeo. Nenhuma sociedade quer que você seja sábio, quer que você seja inteligente, quer que você pense fora da caixa, porque na hora que você pensa fora da caixa, você é uma ameaça para o sistema, porque quando todos estão pensando em igual, todos estão pensando igual, ninguém está pensando, meu irmão, tá entendendo? Mas quando você pensa um pouquinho, um grau a mais, você já é diferente, você já é um revolucionário, tá entendendo? A pessoa fala assim, oh, Jesus foi e pregou aos espíritos lá no inferno e tal, e aí ficou nisso aí. Aí você vai ver o que é o inferno. A palavra inferno, ela é Hades, ela é Tártaro, ela é Geena, ela é sepultura, ela é túmulo, é a mesma coisa, sabe?
E Jesus não foi para ali pregar para esse tipo de pessoa, tá entendendo? Porque vamos avançar agora e vamos ver o que a Bíblia fala dos mortos, à luz da Bíblia. E Jesus pregou em época tal, vamos lá. Os espíritos que Jesus pregou, né, segundo o sistema, foram espíritos desincorporados. Tá entendendo? E Jesus foi lá e pregou tal, dentro do inferno lá, pegando chama de fogo, aquela bagunça toda, aqueles mesmos andam dizendo aí, né? Pereguede, caixa de fósforo, pé de porco, acontece essa bagunça deles aí, que eles criaram esse sistema. Porém, essa passagem não tem base bíblica. Porém, essa passagem, né, que Jesus pregou aos espíritos em prisão tal, do jeito que eles andam pregando aí dentro do jargão dele, dentro das visões limitadas dele, tanto de católico como protestante, não tem base bíblica. Por quê? Porque os mortos, meu irmão, não podem ouvir pregação. Gênesis 3, versículo 19. A Bíblia diz assim: tu és pó e ao pó retornará. Aí eu pergunto a você, chegue para o morto ali, fique falando o que você quiser, pregando o que você quiser, e ele vai ficar ali mesmo. Não tem diferença do morto para uma pedra, meu irmão. Não tem diferença de um morto para um pedaço de pau. É a mesma coisa. Ele não tem mais o ouvido, tá entendendo? Ele não ouve mais. No Salmos 146, versículo 4, está escrito assim, ó, que os mortos não louvam mais ao Senhor, pois a sua memória já é onde no esquecimento. Tá entendendo? Então, o que Jesus foi fazer lá dentro do inferno se lá não tem morto nenhum, morto não ouve nada? A palavra Geena, né? A palavra Hades, a palavra Tártaro, a palavra sepultura, túmulo, tudo é uma coisa só. Tá entendendo? E Jesus foi fazer o que lá? Já que os mortos, eles não têm sentimento. Eles foram, quando morrem, se apagam os sentimentos. A Bíblia diz que volta para o pó. No Salmo 146, versículo 4, diz que os mortos não louvam ao Senhor, pois as suas memórias já é no esquecimento. Em Eclesiastes, a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão recompensa de absolutamente nada. Está entendendo? Então, como é que você vai pregar para morto? Então, essas passagens aqui, elas não têm base bíblica, tá entendendo? Mas o sistema faz as suas gambiarras, né? O sistema faz suas pedaladas, né? Faz suas montagens, seus quebra-cabeça ali, né? E vai colando uma peça aqui, outra ali, vai fazendo seus emaranhados aí de gatos, né? Colando uma fiação na outra ali, vai formando ali um enredo do filme deles, né? Um enredo aí do sistema deles, tá entendendo? E que não tem base bíblica. Que Jesus, ele não pregou a ninguém que estava lá no inferno, porque a palavra inferno é sepultura. Tá entendendo? Literalmente é isso. Jesus não ia perder tempo para poder pregar para o morto. Quando Jesus estava aqui na terra, você pode observar que para Jesus pregar para alguém, ele tinha que ressuscitar ela, como ressuscitou a menina Talita, como ressuscitou aquele jovem que estava, né, naquele cortejo lá, tal, e Jesus foi lá e tocou na mão dele e ressuscitou, como ressuscitou Lázaro. Jesus não tinha compromisso nenhum com o morto. Morreu, acabou, meu irmão. Jesus não ia se teleportar para lá, né, como eles andam aí fazendo seus efeitos especiais teológicos, onde Jesus vai dar um epifânia aí, pá, e daqui a pouco já está lá no inferno pregando um bocado de espírito lá. Irmão, primeiro, espírito, eles não têm forma humana. Tá entendendo? A forma humana, ela só acontece a nível biológico. O que você quer dizer com isso? É assim, ó, tem pessoas que acham que se ela chegar tanto no céu como no inferno, dentro do jargão, né, dentro da visão aí
do sistema protestante e que elas tiverem ou no céu ou tiverem no inferno, elas vão ver e vão reconhecer pessoas lá. Como que elas vão ver o quê? O rosto da pessoa. E vai dizer, pô, ó fulano de tal aqui dentro, ó aquele cantor aqui dentro, ó aquela cantora aqui dentro, ó aquele jogador aqui dentro, ó aquele famoso aqui dentro, ó aquele artista tal. Como que a pessoa se mantivesse ali dentro desse suposto inferno, em corpo, sabe, em forma humanoide, humana, o que é mentira. Porque espírito não tem forma. A forma e o formato só existe dentro do padrão da matéria. Por quê? Porque são 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, somados vão dar 46, que vai dar os caracteres aí físicos que você tem, que você herdou, sabe? Dos seus pais e da sua mãe. Você tem dentro de você aí esses 23 cromossomos do seu pai e da sua mãe. Ou seja, você tem características de seu pai e sua mãe. Tal pai, tal filho. Tá entendendo? Essa forma que você tem é a forma biológica. No mundo espiritual é espírito, nem no céu, nem nesse suposto inferno que eles andam pregando, que eu não acredito. Espírito, vocês não vão conseguir ver espírito lá, né? E identificar espírito, que espírito não tem forma. Tá entendendo? Mas como isso aqui é uma mentira, eu só abri aqui uma questão, posso entender que espírito não tem forma nenhuma. Tá entendendo? E outra, Jesus, quando ele quis pregar para um morto, sabe, uma pessoa morta, ele ressuscitava para pregar. Porque um morto, meu irmão, ele não ia de maneira nenhuma se teleportar para o mundo lá dos mortos, né? Desse Hades, desse inferno, dessa geena, sabe? Dessa sepultura, ou seja lá, qual for o tipo de, né? De questão em que o sistema apresente aí as suas pedaladas aí, as suas gambiarras teológicas, tá? Sabe? E Jesus não teve como pregar para esses tipos de espíritos, porque esses espíritos, na verdade, eles não estão naquele lugar chamado de Geena, chamado de inferno, sabe? Chamado de sepultura, de Hades, tá entendendo? E a quem foi que Jesus pregou? Sabe? Quem foi que Jesus pregou? A Bíblia diz que Jesus, ele pregou aos espíritos em prisão. Tá entendendo? Mas tem tema que pode ganhar, sabe assim, um monte de vertentes, um monte de variedade de determinado tipo de assunto. Sabe? Cada assunto pode ter uma esfera de atuação, de flutuabilidade, sabe? Dentro aí de cada tema, como se você se aproximasse dentro de uma gama aí de um sistema e pregasse dentro do sistema e fosse envolvido dentro do sistema para pregar todo esse tipo aí, sabe, de rolo compressor do sistema. Por exemplo, Jesus pregou os espíritos que estavam onde? No inferno. Só que o inferno não existe. Inferno e outro espírito não tem formato nenhum. Ninguém ia identificar espírito nenhum lá. Nem lá, nem no céu, nem em lugar nenhum. Sabe? Então Jesus não foi lá, nesse lugar. Mas cada forma de interpretar determinado tipo de tema pode sim abrir um monte de conjecturas, sabe? E pode ganhar aí uma variedade de interpretação. Mas eles só aceitam essas variedades de interpretação
dentro dos padrões teológicos do sistema religioso. Se sair um pouco só dos trilhos, ele já não aceita, ele já vai excomungar você, vai chamar você de herege, vai dizer que você é isso, que você é aquilo, tal, e aí, porque você fugiu, você pensou fora da caixa, você foi diferente, tá entendendo? Então, para quem Jesus pregou, né? Quem foi esses espíritos que Jesus pregou em prisão? Agora que nós vamos entrar nele, nós vamos entrar nesse assunto agora. Preste bem atenção. Nos Salmos 104, versículo 30, diz assim, ó, envia o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Está entendendo? Envia teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Então, Deus, ele trabalha com o quê? Com a recomposição espiritual. O que é a recomposição espiritual? A recomposição espiritual consiste nisso aqui, ó. Se morreu 1000 espíritos, sabe, desencarnou, se desincorporou, se desligou da matéria, 1000 espíritos Deus ele tem que botar para votar, para suprir aqui na Terra, certo? Essa demanda, tá entendendo? Para manter aqui a espécie humana, tá entendendo? E aí esses espíritos vão ser distribuídos no globo Terra, dentro da geografia do nosso planeta. Alguns espíritos vão cair na China, outros espíritos vão cair lá na Ucrânia, né? Morreu várias pessoas na Ucrânia, mas sempre vai ter casais de ucranianos que vão estar produzindo filho, então Deus vai ter que embutir um espírito dentro da barriga da mãe ali, né? Para poder gerar filhos, né? E ali vai nascer filho na Inglaterra, na América do Sul, aqui vai nascer na Colômbia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru. E aí vai ser distribuído, sabe? Na Europa, enfim, os espíritos eles vão vir recompor a face da terra, seja na África, no Afeganistão, no Paquistão, seja no Oriente Médio, em qualquer lugar. Esses espíritos eles vão vir recompor aí, sabe, a face da terra. É isso que esses salmos aqui está falando. Até porque a reencarnação não é algo, certo, do francês Allan Kardec. A reencarnação ela é um cunho, sim, de recomposição de peças espirituais aqui na Terra. Isso aí não vem de Allan Kardec. É como o sistema, qualquer sistema, ele se faz de qualquer tipo aí de versículo, né? Pegam algum versículo emprestado e dentro desse versículo eles criam então o seu dilema, criam o seu sistema, criam, né, a sua história, criam a sua doutrina. Dentro de um único versículo eles pegam emprestado e aí ficam agora fazendo suas gambiarras. Você pode observar que o Adventismo, né, no sétimo dia, pegou o sétimo dia, né, e diz que eles guardam o sábado. Mas só que eles não guardam sábado coisa nenhuma, porque eles guardam o sábado que eles guardam aí, é um sábado totalmente errado no calendário gregoriano, sabe? E o Gregório era um papa católico e pagão. Até o guardar o sábado dele está errado, está dentro do padrão, né, ocidental, não está dentro do padrão judaico. E o padrão judaico é diferente do padrão ocidental, sabe? Os judeus contam um número de anos da Terra a partir de um determinado tipo de momento, e o ocidental conta a partir do tempo, né? Divide o tempo em duas páginas, antes e depois de Cristo. Então se confunde, sabe? O calendário judaico com o calendário ocidental nosso aqui, que foi, sabe, programado por um papa chamado de Gregório. Só que até o guardar o sábado dos adventistas é um guardar errado, porque eles guardam dentro desse padrão aí ocidental, que não justifica, né? Fora também que eles também pegou outras passagens da Bíblia aí para justificar a igreja deles que nasceram aonde? Nos Estados Unidos. Pouco tempo agora, ela não existia.
Os testemunhos de Jeová, por sua vez, pegaram emprestado a palavra paraíso, né? Pegaram emprestado aí algumas passagens que justificam que o homem não tem espírito dentro dele, aí cada um foi criando, sabe, o seu sistema. A mesma coisa aconteceu com Allan Kardec. Não é diferente. Allan Kardec, ele pegou uma questão que já existia na Bíblia, que era a recomposição espiritual de peças, onde Deus vai ter que enviar os espíritos aqui para poder renovar a face da terra, conforme está escrito aqui no Salmo 104, versículo 30. Envia o teu espírito e são criados, e assim renova a face da terra, tá entendendo? E aí, meu irmão, talvez alguém interprete de outra forma, tal, mas a Bíblia está sendo bem clara. Então, isso é enviar os espíritos. Porque é o seguinte, Deus não está mais criando espírito. Deus não fica mais criando espírito. A criação de Deus, ele encerrou, acabou. Então, ele vai ter que ficar enviando espírito. Está entendendo? Esses espíritos estão vindo da onde? Estão vindo de um ciclo, porque tudo aqui, os atributos de Deus, eles são sim visíveis. Por exemplo, eu vou te dar um atributo de Deus aqui. Ó. Veja o ciclo da chuva. O que é o ciclo da chuva? O ciclo da chuva consiste nisso aqui. Ó. Evaporação, condensação, forma as nuvens e precipitação que, né, começa a chover. É um ciclo, não muda. É algo. Rotação. O que é rotação? O giro da Terra em torno de si mesmo. Translação, o giro da Terra em torno do Sol não muda. O mesmo padrão serve também para os espíritos. Deus ele trabalha com recomposição de peças espiritual. Se estiver morrendo gente em qualquer canto da Terra, inclusive nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, ou em qualquer momento que existir, está assim, espíritos sendo arrebatados, pessoas estão sendo mortas agora por assalto, por acidente, né? Pessoas estão sendo mortas aí por guerras, tal, enfim, não importa. A entrada desse mundo é única, através da mulher, mas a saída tem um pantilhão de exército para o homem sair, o espírito sair do corpo da matéria física, da carne, e voltar para os habitats espiritual. Então o que é que Deus faz? Deus ele envia os espíritos de novo para poder recompor aí a face da terra. Então o que é que Deus faz? Ele vai enviar os espíritos. Aí, os espíritos que estão agora nos planos espirituais, os espíritos estão no plano espiritual, o que é que vai acontecer? Esses espíritos eles vão vir e vão mergulhar no mundo físico, sabe? Nessa dimensão física aqui, dentro desse universo. Tá entendendo? E quando você vem para esse mundo, você vem e você nasce dentro da barriga da sua mãe, você já nasce preso. Você está preso dentro de um universo, dentro de uma dimensão, você fica preso dentro da barriga da sua mãe. E aí, quando você nasce, você agora vai se tornar preso de uma série de situações. Tá entendendo? Ou seja, você nunca vai ter livre-arbítrio. Tá entendendo? Então você vai ser um preso primeiro na matéria, porque a matéria ela é sim pecadora e tende a fazer a vontade, sabe, da carne. Então, logo você não vai querer contar com Deus, porque existe a guerra entre o espírito e a carne. Então você vai se inclinar sempre para quê? Para o natural, que é a carne. Tá entendendo? Então, o seu espírito que se inclina para Deus está dentro de você, querendo se inclinar para Deus, mas só que a carne tem mais força nesse mundo físico. É o campo dela, é o campo de atuação dela, é o campo de efetuação dela. Então, você fica aqui. E como é que você vai fazer a vontade de Deus? Se espiritualizando. E mesmo assim, você não vai conseguir fazer 100%. Como você era espírito no plano espiritual. Quando você vem para cá para recompor o mundo terrestre, você potencialmente vai ser enviado para cá, né? O nome disso chama-se batismo. Aí isso é o batismo, é quando o espírito vem para o plano terreno. E aí ele adentra aqui dentro, sabe? É gerado aí
dentro da barriga da mãe, né? Passa a ser agora um ser humano e o espírito está embutido dentro dele, já com seus dons e talentos, que são armas espirituais poderosas em Deus. E uma vez que esse espírito, na verdade, ele nasce, ele está também regido aí, meu irmão, sufocado de um batalhão de leis. São as leis cósmicas, que você não pode fazer nada. Você está sujeito às 4 leis que regem o universo, que já estavam aí antes de você nascer. Você está, sabe, exposto também às leis sociais, sabe, que o seu município, seu estado, sabe, as leis, aí as autoridades impõem sobre qualquer cidadão, impõe sobre qualquer espécie de sujeito, tá entendendo? Como Moisés fez, né? Moisés fez o dele lá, não matarás, não roubarás, tal, isso aí são leis sociais. Existem as leis biológicas, sabe? A mulher, ela nasceu para quê? Para procriar, o homem para fecundar, tá entendendo? A mulher é do jeito dela, porque ela é mulher, tem protesterona, o homem é do jeito dele, tem testosterona, tem viralidade, o homem tem senso de guerra, a mulher não tem. A mulher usa o lado direito do cérebro, o homem usa o lado lógico do hemisfério esquerdo do cérebro, sabe? E aí vai. Então você está dentro de um padrão, de um mundo onde você continua preso, você não tem livre-arbítrio, sabe? E dentro desse padrão aí, você vai envelhecer, o tempo vai fazer você envelhecer, e você não quer envelhecer, mas você está envelhecendo, sabe? Você nasce, você vem para essa dimensão aqui chamada de universo, você já nasce preso nela. Depois você está preso dentro de um planeta Terra. Depois você nasce preso dentro da barriga de sua mãe e você continua preso aqui no planeta Terra. Então são esses espíritos em prisão aí que Jesus veio fazer o quê? Libertar. Tá entendendo? Ah, mas como é que Jesus veio libertar esses espíritos? Irmão, esses espíritos aí, eles são libertados, né? De alguma forma, que eu acho. Por exemplo, quando você quando você prega aí, você tem conhecimento aí, você tem conhecimento, né? Você tem consciência espiritual, tá entendendo? De que Deus, ele é soberano. E por Deus ser soberano, e você praticar a espiritualidade, potencialmente você está se libertando em algum grau da matéria e se espiritualizando, fazendo a vontade de Deus. Não 100%, talvez 30%, que ninguém faz 100%. Pode chegar uns 30%, 20%. Porque nós estamos na matéria, não tem como fazer. Nós não somos espírito. Vamos ser espírito depois que morremos, né? Depois que a gente for arrebatado aqui, que o arrebatamento para mim é morte literal, sabe? E aí, então, enquanto nós estivermos aqui, sabe, nós vamos estar presos por uma série de leis, leis cósmicas, sabe, as leis biológicas, as leis sociais, sabe, leis espirituais também, né, que o mundo espiritual aqui ele distribui aqui cada espírito que vem para a Terra para se materializar. O mundo espiritual distribui para determinado tipo de função, sabe? Para missão, para determinado tipo de setores de espécie, aonde essa pessoa não vai só, esse espírito não vai só recompor aí a humanidade, mas também ele vai recompor uma espécie. Que espécie é essa? Possa ser a espécie aí onde pessoas ela vai ser destinada a roubar, tá entendendo? Ela vai ser destinada a fazer o mal, ela vai ser destinada para isso, para manter essas espécies aqui. Isso é duro, mas meu irmão, sabe, é algo realmente que as pessoas são destinadas, assim como uma é destinada a fecundar a mulher, sabe, e não tem como fugir desse padrão, assim também como a mulher, ela não pode fugir do padrão de não engravidar, sabe? De não gerar filho, porque geralmente a mulher foi sim, feita para gerar filho, para procriar e manter a espécie humana viva, tanto o homem como a mulher. Assim cada um vem para fazer e preencher um determinado tipo de
função. São essas coisas aí que na verdade confundem as pessoas, sabe? Então, Jesus, quando ele veio pregar para quem? Para os espíritos dentro desse planeta Terra aqui em prisão. Que espíritos são esses? Foi Pedro, foi Paulo, sabe? Foi os discípulos e foi todos esse pantilhão de pessoas que na verdade reconheceram Jesus como Salvador. Porque assim, ó, aqui nesse planeta Terra, de 7 bilhões de seres humanos, Jesus ele tem o dele aqui nesse planeta Terra. E por ele ter o deles aqui, ele vai ter que conquistar essas pessoas. Ele vai ter que buscar através de quem? De um vaso, de um instrumento, que é um ser humano, sabe? Então, quando Jesus ele vai buscar os dele, talvez esse dele está lá em alguma espécie de setor, né? Por exemplo, o cara é ladrão e aí Jesus vai lá e resgata ele desse setor e salva ele. Aí o cara é homossexual, Jesus vai lá e salva ele. São setores de espécie espiritual. A gente não só nós viemos para cá para poder recompor aí, né, os 7 bilhões de seres humanos, mas também para poder, de alguma forma, de alguma maneira, a gente preencher setores de espécie, que são essas aí. São pessoas que vêm para fazer determinado tipo de coisa, mas veio com um determinado tipo de missão que você não vai entender nunca mesmo. Tá entendendo? Você pode observar que os irmãos de José, ele veio com um determinado tipo de função, de missão, para preencher uma espécie de pessoas ruins e perversas que entregaram o próprio irmão dele para uma caravana que estava passando e eles venderam o irmão dele, José, certo? Para essa caravana, mas ali já tinha plano de Deus, sabe? Então, esses irmãos de José, eles foram maus, mas ali dentro, eles faziam parte, sim, de um setor de espécie onde eles eram maus, eles eram injustos, eles eram perversos, eles eram ímpios, sabe? E Deus usou a impiedade deles para um determinado tipo de objetivo que Deus queria. Como Deus também fez com que Faraó, sabe, se tornasse um homem mau para demonstrar a glória dele. São espécies, sabe, de pessoas que vêm para cá. Então, quando Jesus veio para aqui para a Terra, ele veio pregar os espíritos que estavam presos aqui nesse planeta Terra. Tá entendendo? Todos esses espíritos que estavam presos aqui foi a mulher adúltera que foi, né, advocaciada por Jesus, foi os leprosos que tinham lepra, foi os mortos que ressuscitaram, sabe? Foi os doentes que Jesus curou. Então todo esse contingente aí, sabe, de pessoas que estavam presas dentro, sabe, escravizadas por Satanás, elas já estavam escravizadas pelo pecado dela, que é a matéria é o pecado, sabe? Gera pecado. E ninguém tem como fugir do pecado. As pessoas ficam fingindo, mentindo, que dizem, não consigo fugir do pecado, não. Você na matéria, você é pecador sempre. Não tem como fugir, sabe? Então você já está preso. Tá entendendo? Dentro da matéria. Você não faz a vontade de Deus. Seu espírito até que quer e tenta, mas você não quer se espiritualizar. Por isso que tem essa batalha, né, que Paulo falou, que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. 99%, né, a carne ganha. Que ninguém quer se espiritualizar. E quando você veio para aqui para a Terra, quando Jesus ele veio para aqui para a Terra, o que foi que aconteceu? Você quando veio para cá, veio para compor, ser um componente aqui no meio de 7 bilhões de seres humanos e também um componente de setor de espécie espiritual, né? Onde você pode ser alguma coisa e Jesus te liberta disso. Mas no caso de Jesus, que ele veio e pregou aos espíritos aqui, foi esses espíritos da época dele mesmo, que Satanás já dominava essas pessoas. Essas pessoas eram escravos, por exemplo. Tinha um homem que estava no tanque de Siloé ali, meu irmão, né? O tanque de Betesda, eu acho, ali em Samaria, que o cara já tinha uns 35 anos, 38 anos ali. Então ele era escravo daquilo ali. Jesus foi e pregou para esses espíritos ali e
não só pregou, como salvou a vida daquele homem, fazendo com que ele voltasse a ser um ser humano normal. Teve outras questões em que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, a mulher que estava encurvada há não sei quantos anos, Jesus curou também. Jesus foi fazendo um batalhão de curas ali. Aos espíritos que estavam o quê? Preso. Em que prisão? Na prisão dimensional, que é o universo, na prisão física, sabe? Que é a matéria, que é pecadora, e na prisão espiritual, que Satanás prendia essas pessoas através de alguma enfermidade, através de algum flagelo, sabe? E Jesus veio e libertou essas pessoas. Então Jesus veio fazer essa missão aqui na terra, sabe? Então Jesus ele veio fazer isso aqui. Pregar para os espíritos, não da época de Noé e tal, não tem nada a ver isso aí. Esse pessoal insiste em fazer isso aí, mas Jesus ele veio para pregar para vivo. Jesus ele não veio para pregar para morto. Tanto é que eu falei a você, quando Jesus ele quis falar com uma pessoa, fazer valer o seu poder, ele primeiro tem que ressuscitar, como ele ressuscitou Lázaro. Porque Jesus não ia pegar, chegar em um cemitério e Jesus está pregando. Olha, ele está vendo morto, todo mundo morto, e ninguém está ouvindo. Ele tem o poder de ressuscitar. Então o que foi que ele fez? Ele ressuscitou, sabe? Para depois pregar. Jesus nunca foi e pregou nesse suposto inferno aí, que inferno não existe. Tá entendendo? Jesus pregou sim, aqui dentro desse planeta Terra, sabe? E quando você sai do plano espiritual e vem para cá, você vem com um batismo, chama-se batismo espiritual. É por isso que quando você, porque são dois mundos distintos. Assim como você não fica muito tempo aqui dentro da água, né? Com o batismo é isso, imerge você dentro da água e tira. Você não consegue respirar dentro da água, sabe? Você logo morre. Então nós estamos aqui de passagem. Somos forasteiros. Mas temos missão aqui, temos que cumprir, deixar aqui o legado. E aí Deus ele vai fazendo o quê? Ele vai enviando os espíritos para poder preencher e recriar e renovar a face da terra, conforme está escrito no Salmo 4, versículo 30. Tá entendendo? Então, é isso aí, pessoal. Que Deus continue nos abençoando.